Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a continuação da nossa aula de reagentes marcados. Nesta aula, nós vamos ver imunoensaios enzimáticos ELISA. ELISA é o ensaio mais comumente empregado nos laboratórios e baseia-se na imobilização de um dos componentes, antígeno, como na imagem, ou anticorpos em fase sólida, e na utilização de um conjugado, que também pode ser um antígeno ou uma imunoglobulina ligado a uma enzima com a preservação da atividade enzimática e imunológica. Como o substrato forma um produto colorido, a alteração da cor é monitorada visivelmente ou por meio de espectrofotômetro, que determina a relação entre a intensidade da cor e a quantidade de que está sendo analisada na amostra. Então, essa enzima ela reage com o substrato, formando a cor que será lida pelo espectrofotômetro. O teste é empregado para detectar antígenos ou anticorpos em um grande número de sistemas. Sua eficiência depende da padronização adequada de cada uma das etapas e reagentes, como concentração ideal de cada um dos componentes, tempo de incubação, concentração iônica proteica ou pH do meio. A simples modificação de um lote de sal utilizado em algum dos diluentes pode requerer a revalidação de todas as etapas do ensaio para garantir a reprodutibilidade do teste. O ensaio apresenta elevada sensibilidade e especificidade, possibilidade de adaptação a diferentes graus de automação, rapidez e custo baixo e objetividade na leitura. A fase sólida nos testes imunoenzimáticos pode ser constituída por partículas de agarose, poliacrilamida, dextrana, poliestireno e membranas de nitrocelulose que são comumente utilizadas em imunodot. Além disso, o formato pode ser microplacas, partículas, tiras, micropartículas magnetizadas e pode-se utilizar soluções ligantes, como íons pH alcalino, componentes protegidos por propriedade industrial também estão envolvidos. A amostra, preferencialmente soroplasma, deve ser processada na diluição em que uma pequena variação resulte em grande aumento da densidade óptica. A amostra ideal ela deve ser límpida, sem hemólise e não lipêmica. Conservada por até 7 dias, entre 2 a 8 graus Celsius ou congelada a menos 20 graus Celsius, desde que evitamos o processo de congelamento e descongelamento frequente. O bloqueio é feito após a absorção das moléculas, antígeno ou imunoglobulina, a fase sólida. É necessário bloquear os sítios reativos remanescentes na fase sólida, usando uma proteína bloqueadora que não tenha relação com o sistema antígeno-anticorpo em estudo. São muito utilizadas soluções de leite desnatado, caseína, gelatina, albumina bovina. Em alguns ensaios, utiliza-se anticorpos monoclonais. O diluente da amostra deve conter componentes que reduzam a absorção inespecífica de componentes da amostra ao suporte sólido. Os componentes comumente empregados são TUI-20, detergente não iônico e proteínas como leite desnatado, gelatina, albumina bovina e caseína, ou seja, proteínas que foram usadas no bloqueio, mas em menor concentração. A solução de lavagem utiliza-se soluções iônicas com pH entre 6,8 a 7,5, contendo pequena concentração de detergente não iônico. Solução salina tamponada com fosfato pH 7,2, o famoso PBS, também pode ser utilizado. Sais de fosfato ficam insolúveis a baixa temperatura e cristalizam na solução mantida sob refrigeração. Por isso, o pré-aquecimento da solução de lavagem até 22 a 25 graus Celsius é recomendado. Geralmente, é empregada a repetição do processo de lavagem por 3 a 5 vezes, bem como um tempo de molho, de cerca de 30 a 60 segundos entre as lavagens, especialmente após a incubação com o conjugado. Os conjugados podem ser definidos como moléculas de antígeno ou anticorpos ligados covalentemente à enzima, de modo a conservar as duas funções das duas moléculas conjugadas, tanto a atividade enzimática da enzima quanto a antigenicidade do antígeno ou especificidade do anticorpo. Contudo, é preciso considerar que a definição de conjugado é mais ampla, duas moléculas covalentemente ligadas e que preservam suas funções originais, como demonstrado na imagem, em que eu tenho um anticorpo ligado a uma enzima, formando então um conjugado. Proteínas As podem ser utilizadas conjugadas com peroxidase.
A proteína A ela é derivada de parede bacteriana de Staphylococcus aureus e apresenta elevada afinidade por regiões FCs das imunoglobulinas do tipo IgG. Assim, o conjugado irá se ligar a IgG com atividade de peroxidase para formar um produto colorimétrico a partir do substrato cromogênico. Streptoavidina peroxidase também é muito utilizada. A streptoavidina tem afinidade por biotina e irá se ligar a outro conjugado, por exemplo, o HCG-biotina, ou seja, dois conjugados diferentes são usados no sistema. A anti-IgG conjugada a corante coloidal também é utilizada. Os corantes coloidais eles são insolúveis em meio aquoso e formam manchas coloridas, formando as linhas na fase sólida onde são capturados. O desempenho do conjugado é influenciado pelo método de conjugação, diluente empregado e condições de armazenamento. A quantidade ideal do conjugado no teste deve ser determinada para cada lote e cada sistema de ensaio. Sob a ação enzimática, os substratos cromogênicos originam produtos coloridos, solúveis ou insolúveis, cuja quantificação é feita pela medida da densidade óptica da solução em espectrofotômetro ou pela intensidade de cor visual ou comparada a algum padrão de referência. O substrato utilizado para enzimas peroxidase é a água oxigenada, que pode ser empregada com diversos cromógenos ou doadores de hidrogênio. A concentração de água oxigenada é uma variável crítica no teste, devido à estabilidade limitada. Por outro lado, a peroxidase é inibida na presença de excesso de água oxigenada. Para a enzima fosfatase alcalina, o substrato cromogênico solúvel é o P-nitrofenilfosfato, NPP, e para a obtenção de produto insolúvel é utilizado 5-bromo, 4-cloro, 3-idolilfosfato, BCIP e nitroblue tetrazóleo, NBT. Substratos fluorogênicos são utilizados após a ação da enzima formar um composto que emite luz fluorescente. O substrato quimiluminescente é utilizado para ensaios imunoenzimáticos que necessitam de amplificação do sinal, que é a determinação de hormônios como os marcadores tumorais. O ELISA pode ser de 4 tipos: direto, indireto, captura ou sanduíche e ELISA de competição. Como funciona o ELISA direto? O antígeno é adicionado à placa, em seguida é acrescentado um anticorpo primário marcado como enzima. Passado um processo de incubação, é feita a lavagem para retirar o excesso de anticorpo marcado com enzima e depois é acrescentado um cromógeno, a adição do substrato de um cromógeno que vai revelar a cor que vai ser feita a leitura do teste e aí interpretado o resultado. No ELISA indireto é feita a determinação de anticorpo. Usa-se para a detecção de anticorpos de classes determinadas de acordo com o antígeno que sensibilizou a placa. O anticorpo marcado liga-se ao complexo antígeno-anticorpo. Então, aqui eu tenho antígenos fixados em contato com o anticorpo, do paciente. É feita a ligação antígeno-anticorpo. Depois é acrescentado o anticorpo do kit, marcado com enzima, que vai capturar esse anticorpo do paciente, que já está ligado a essa placa. E aí depois é acrescentado um substrato e é feita a revelação da cor. No ELISA de captura, o anticorpo ele vai estar fixado na placa, é acrescentado então a amostra do paciente que contém o antígeno. Esse antígeno do paciente se liga nesse anticorpo fixado na placa. É feito um processo de lavagem para remoção do excesso de antígenos de amostra. Depois é utilizado um anticorpo marcado com enzima para reconhecer essa ligação antígeno-anticorpo aqui. Depois de um período de incubação, processo de lavagem para retirada do excesso de anticorpo, é acrescentado então um substrato que vai consumir essa enzima e ao consumir essa enzima é gerada então a cor e é feita a leitura através do aparelho da leitora de ELISA. Aqui é outro exemplo de ELISA de captura, só que nesse exemplo é capturado outro anticorpo. Então, aqui, eu tenho um método de captura, por exemplo, para IgM, em que eu tenho um anticorpo anti-IgM fixado na placa, é então acrescentada a amostra que contém esse IgM, esse anticorpo anti-IgM captura esse IgM, depois é acrescentado um antígeno do kit para se ligar a esse IgM. Após ter feito essa ligação antígeno-anticorpo, é acrescentado um anticorpo do kit que reconhece esse antígeno. E esse anticorpo aqui do kit, ele está marcado com uma enzima. Depois é acrescentado um substrato cromogênico que vai consumir essa enzima
levar a mudança de cor que vai ser lida pelo aparelho. Então, também é outro tipo de exemplo de ELISA de captura. E, por fim, tem o ELISA de competição para antígeno, né? Que também é utilizado para determinação de antígenos. E utiliza-se antígenos marcados e a amostra do paciente que pode ou não ter esses antígenos. Então, aqui eu tenho um anticorpo fixado na placa que reconhece o antígeno. Para essa reação, por ser de competição, o antígeno marcado do kit com enzima vai competir com o antígeno do paciente. Lembra muito aqueles procedimentos de radioimunoensaio. Para quem não viu, dá uma olhadinha que é muito semelhante o estilo de competição que acontece também no radioimunoensaio. Só que aqui a diferença é que a gente tem uma enzima marcando o antígeno e não um radioisótopo. Neste exemplo é utilizado tanto o antígeno marcado com a enzima como o antígeno do paciente. Tudo isso é feito um processo de incubação, de lavagem. O anticorpo fixado na placa vai se ligar a esse antígeno. Então, se houver o antígeno do paciente, ele vai se ligar no antígeno do paciente. Caso não haja esse antígeno presente na amostra do paciente, quando eu passar para a fase de colocar o antígeno do kit, né? Porque primeiro a gente coloca o do paciente, é feita uma incubação, depois é feita uma lavagem para retirar o excesso, depois é colocado o antígeno do kit marcado com a enzima. Esse antígeno do kit, caso o antígeno da amostra não tenha se ligado, é ele que vai se ligar nesse anticorpo fixado aqui. Por isso que é por competição. Então, eles competem pelo sítio ativo do anticorpo. Depois é acrescentado um substrato que vai consumir essa enzima, revelando então a cor. E aí sim a gente pode observar o resultado. Aqui é outro exemplo. Neste exemplo aqui não é a competição pelo antígeno, mas a competição pelo anticorpo. Então, pode ser feita a determinação de anticorpo. A vantagem é que utiliza um único conjugado para vários sistemas. E também pode ser feita a detecção de anticorpos de classes determinadas de acordo com o antígeno que sensibilizou a placa. Então, você, ao invés de eu sensibilizar a placa com anticorpo, eu vou sensibilizar com o antígeno. Vou acrescentar tanto o anticorpo presente na amostra do paciente, quanto o anticorpo marcado do kit com a enzima. Esses anticorpos eles vão competir pela ligação com o antígeno. Depois é feito, adicionado um cromógeno, né, que vai ser feita a revelação da cor. Quanto maior for a intensidade da cor, menor é a concentração de anticorpos presentes do paciente, porque significa que o que se ligou ao antígeno da placa era o anticorpo do kit, que é o que está marcado com o cromógeno. Quanto menor a intensidade de cor, maior é a concentração do anticorpo do paciente, porque esse anticorpo do paciente ele não está marcado com a enzima. Então, quando eu acrescentar o substrato que vai consumir a enzima, não vai ter enzima para ser consumida, porque tem muita amostra do paciente. Então, tem essa relação também. Aqui é um vídeo mostrando um pouquinho de como que é o ELISA direto e o ELISA de sanduíche. Então, nesse exemplo, nós temos anticorpos fixados em fase sólida, é acrescentada a amostra do paciente que tem antígeno. Esse antígeno, então, ele é reconhecido por esse anticorpo de fase sólida e depois eu acrescento um anticorpo do kit marcado com uma enzima, que vai reconhecer esse antígeno também. Depois eu acrescento um substrato que vai consumir essa enzima e vai, então, levar à diferença de cor, à mudança de cor. Uma outra maneira disso acontecer é eu acrescentar tanto a amostra do paciente quanto o anticorpo marcado com a enzima. Isso também pode ser feito ao mesmo tempo. E aí depois eu acrescento então o substrato que vai consumir essa enzima e aí gerar cor, fazer a revelação da cor. O resultado então ele é visual, qualitativo, também por densidade óptica, onde é feita a quantificação. É utilizada uma leitora de ELISA. Para avaliar o resultado, é preciso levar em consideração o ponto de corte, né, o limiar de reatividade. Então, toda vez que for utilizar um kit novo, é feita essa padronização. Toda vez que for ser feito um procedimento, é cutoff. E também a questão da titulação, em que as amostras elas também sofrem uma diluição em série para poder avaliar o resultado. Essa parte de interpretação da ELISA vai ficar para uma próxima aula em que eu vou explicar exatamente como é feito o cutoff, o cálculo do cutoff. Cada kit ele tem o seu ponto de corte, mas eu vou trazer um exemplo para vocês, inclusive também um exemplo utilizando a diluição em série para poder liberar esse resultado.
Hoje em dia, os aparelhos são todos automatizados, então isso é feito de uma maneira muito prática e rápida, mas alguns aparelhos ainda precisam desse cálculo manual, então eu vou ver se eu trago uma aula para vocês para explicar como é feito. Essas então, né, a gente tem aí um exemplo de lavadora de microplaca, porque durante o procedimento é feita a lavagem várias vezes. Também tem a leitora de microplaca acoplada ao computador ou não, que é a leitora de ELISA. E a gente pode ainda dispor de pipetadoras automáticas para microplacas, né? Mas geralmente o que a gente tem no laboratório é só a leitora de ELISA mesmo, e você tem que lavar manualmente, você tem que pipetar manualmente. Essas então são as nossas referências, ficamos por aqui.